pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. A nossa aula de hoje vamos dar continuidade à Revolução Inglesa, que a gente já tinha falado lá na primeira aula. E nessa primeira aula, só para relembrar um pouquinho, nós vamos ver que Elizabeth II, filha de Henrique VIII, assume o trono e ela vem a falecer sem deixar um herdeiro, tanto é que ela era conhecida como a Rainha Virgem. E quem vai assumir seu lugar vai ser seu primo, né? Jaime Stuart, que é da Escócia. Jaime, ele coloca agora uma nova dinastia dos Stuart, sendo que a dinastia da Elizabeth II era tutor. Então, entrando Jaime I, aí vai ser coroado como Jaime I, e assim vai começar seu reino. Logo após a sua morte, quem vai assumir é seu filho, Carlos I. E Carlos I, ele simplesmente começa a bater de frente com o parlamento. Por vários motivos, entre eles, nós sabemos aí que ele tentava aumentar os impostos sem consultar o parlamento. E assim também a perseguição religiosa, principalmente aos puritanos, que é de origem calvinista. Então, o que vai acontecer? Carlos I, com esse atrito, e o parlamento, pelo comando de Oliver Cromwell, vai bater de frente com Carlos I, que vai estourar uma guerra civil na Inglaterra, onde o exército do parlamento sai vencedor, que manda decapitar Carlos I. E assim a Inglaterra, pela primeira vez e única, vai se tornar agora uma república. Tanto é que vai ser apelidada a República de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele, ao assumir a administração governamental da Inglaterra, certo? Ele simplesmente lança o Atos de Navegação, que foi muito importante, que vai fortalecer a marinha mercante da Inglaterra. Nesses atos falava o seguinte, qualquer mercadoria que entrasse na Inglaterra tinha que ser feito por embarcações inglesas. E se caso fosse levar para outro país, também tinha que ser com embarcações inglesas. Isso vai atingir de cheio a Holanda, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Eu acho que isso é uma matéria do ano passado, na qual o Portugal, né, nas grandes navegações, eles vão trazer as especiarias para a Europa, e aliado aos holandeses, que ficam responsáveis em fazer a distribuição dessas especiarias na Europa. Então a Holanda, ela controla essa parte da navegação. E quando Oliver Cromwell coloca o Atos de Navegação, certo, os holandeses se sentem prejudicados e entra em guerra com os ingleses. Ao entrar em guerra com os ingleses, simplesmente eles vão perder. E assim a Inglaterra, ela fica tão poderosa tanto na marinha de guerra como na marinha mercante. Tanto é que chega uma hora que esse ato de navegações até é extinto, vamos botar assim, já que a Inglaterra vai controlar a navegação mercante em toda a Europa e, por que não dizer, no mundo inteiro. Vamos lá. Oliver Cromwell, ele no início da sua administração também, no início o parlamento está lhe dando todo o apoio, mas aí vem o seguinte: o parlamento vendo o poder de Oliver Cromwell aumentando, então o que ele vai fazer? Vão tentar limitar esse poder. Então Oliver Cromwell manda fechar o parlamento, e nisso ele coloca uma ditadura que chegaram até a oferecer a coroa para botar em sua cabeça, mas ele negou, tá? Então Oliver Cromwell, quando ele estava nessa administração, ele vem a falecer. Quem vai assumir vai ser Richard Cromwell. Só que Richard, né, filho de Oliver Cromwell, não tinha tanta força como o pai. Então o parlamento tira ele do poder e dá de novo o poder à dinastia dos Stuart. E quem vai assumir agora o trono vai ser Carlos II, filho de Carlos I. Então os Stuart de novo assume o poder
e eles tentam de novo, né, os Stuarts tentam de novo impor o absolutismo na Inglaterra. Mas aí Carlos II, ele é casado com a esposa dele é católica, mas mesmo assim ainda mantém aquela força na igreja anglicana, porque assim ele sabe que tem o controle, já que o rei é o chefe da igreja anglicana, então ele consegue manter o controle. Carlos II mantém os mesmos problemas que houveram com seus antecessores, né? Como seu pai e seu avô. O que vai acontecer? Ele vai tentar controlar o parlamento e não vai conseguir, mas mesmo assim ele vem a falecer, e quem vai assumir agora vai ser o seu irmão Jaime II, tá? Jaime II assume o trono, tá? Ele se converte até o catolicismo. O parlamento, com medo dele impor o catolicismo na Inglaterra, começa a bater de frente com Jaime, que também começa a se aliar ao rei da França, que é Luís XIV, que, quando a gente fala de absolutismo, não tem um representante maior do que Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Tá? Quando a gente for falar sobre a história da França, nós vamos falar de Luís XIV, para vocês terem a ideia o que foi o absolutismo. Aí o que vai acontecer? Simplesmente Jaime II não aguenta a pressão e foge para a França, certo? E lá acaba falecendo. E quem vai assumir agora é a sua filha, Maria II. Só que naquela época, né, esse negócio de ter mulher rainha, apesar que nós tivemos a rainha Elizabeth I, mas aí tem uma pressão porque Maria II, né, filha de Jaime II, é casado, né, com Guilherme de Orange, de origem holandesa. Aí vai ter a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela tem esse nome porque na realidade foi uma revolução sem guerra, sem uma guerra de fato, apesar que houve alguns atritos, mas não houve uma guerra como aconteceu a Guerra Civil entre o parlamento de Oliver Cromwell com Carlos I. Então Guilherme de Orange é dado a coroa para ele, sendo que ele poderia ser rei, tanto é que vai ser coroado como Guilherme III, mas tinha o seguinte, a declaração de direito, tá? A declaração de direito limitava o poder real. Então, o que acontecia? Agora, quem manda na realidade é o parlamento. É o rei, o pessoal depois vai dizer, é o rei que não reina. Quer dizer, tem a figura de Guilherme III, mas ele não podia dar as suas opiniões, vamos botar assim. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo controlado o seu poder, tá? Agora vai ter o governo parlamentarista na Inglaterra, sendo que, na realidade, quem manda é o primeiro-ministro, certo? Auxiliado pela Câmara, né, dos lordes e dos comuns, tá? Que vão ajudar ao primeiro-ministro a administrar a Inglaterra, sendo que o rei não manda em nada. Entre aspas, né? A gente fala que não manda em nada, mas entre aspas. Porque na realidade, o rei da Inglaterra, ele se torna quase, bem dizer, uma figura representativa, mas como é que funciona? Vai funcionar agora esse parlamento, que funciona do mesmo jeito até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, o parlamento ele é eleito pelo povo, né? E o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai se apresentar à rainha ou o rei. E o que acontece? Ele aprovando, tudo certo, e assim vai a administração. Até os dias de hoje nunca aconteceu de um monarca falar que não queria aquele primeiro-ministro. Tá? Por quê? Porque se caso acontecer de um rei ou rainha negar esse primeiro-ministro, né, ele não assume, o parlamento é dissolvido e tem novas eleições.
tá? Então, mas isso nunca aconteceu na Inglaterra, tá? Sempre o monarca acaba aceitando aquela indicação do parlamento, tá? Porque uma que ele fala, que ele não quer dar a sua opinião ali na área política. Mas contando uma pequena história aqui para vocês terem uma ideia que, apesar de dizer que o reino, ele é rei, mas não reina, teve uma situação quando o primeiro-ministro, isso é uma história atual, chamado Johnny Blair. Johnny Blair, ele estava sendo aliado dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque, tá? E para tentar tirar o Saddam Hussein do poder. E nisso, Johnny Blair autoriza os aviões ingleses a ir atacar o Iraque. A rainha Elizabeth II, né, atual rainha da Inglaterra, tá, que o pessoal faz muitos memes aí com ela, que fala que ela é quase imortal, né, que ela já vai fazer esse ano 95 anos, seu marido, Felipe, Príncipe Felipe, vai fazer 100 anos, então eles acham que ela é imortal. Mas, voltando aqui, a rainha Elizabeth II, ao saber que Johnny Blair mandou os aviões sem comunicar a ela, apesar dela não falar nada, mas tudo tem que ser comunicado à rainha. Quando ela soube, ela ligou e mandou os aviões voltarem. Ó, tem que retornar. Johnny Blair, ao saber disso, foi lá na rainha. Rainha, queria te pedir desculpa, passei por cima da senhora sem lhe comunicar, tá? Eu queria saber se a senhora autoriza, a senhora está ciente aí da gente ter que mandar esses aviões para atacar o Iraque. A rainha, tudo bem, pode mandar. Aí mandaram os aviões de volta para atacar o Iraque, tá? Então, apesar de dizerem que a rainha reina, é rainha, mas não reina, é relativo, tá? Ela não fica aí nas mídias dando palpite político, mas é aquela coisa, nem tudo pode passar por cima da rainha. A rainha, em certas coisas, tem que ser ouvida, tá bom? Pessoal, então a gente termina aqui a Revolução Inglesa, agora com Guilherme de Orange, né? Guilherme coroado como Guilherme III, começa aí essa nova fase da Inglaterra. Nós vamos depois pegar, eu gostaria que vocês pegassem aí, ó, o livro de vocês, que a gente já vai começar a usar o livro, e queria que vocês fizessem aí os primeiros exercícios, tá, do primeiro capítulo, que eu falei sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa, que a gente terminou hoje, tá? E eu gostaria que vocês fizessem aí os exercícios dos dois primeiros capítulos, mas a gente hoje só vamos corrigir da Revolução Inglesa e a República de Cromwell. Então vocês pegam os exercícios aí do final dessa página e façam os exercícios, tá? E depois nós vamos corrigir. Começa aí na página 272 e vai até a página 275. E para a próxima semana, aí a gente corrige os exercícios da outra parte, que vai ser para casa, tá? Fazendo para casa, do 282 até a página 284, que aí a gente corrige semana que vem, tá? Mas hoje eu gostaria que vocês fizessem esse exercício para a gente corrigir, e com certeza vamos corrigir hoje e fazer um debate sobre a Revolução Inglesa, que vai mudar aí todo o comportamento da Europa. Vai começar aí o pontapé para começar uma nova era, que vai ser a era contemporânea, mas ainda só está no começo, tá, gente? Pessoal, então a gente se encontra lá no Zoom, tá? Vou botar o Zoom, depois botar para vocês aí embaixo aí, como vocês, né, vão entrar no Zoom para a gente ao vivo lá aqui na escola, né? Aqui não, aqui eu estou filmando para vocês, mas na escola a gente corrigir esses exercícios, tá bom? Pessoal, um abraço e até a correção dos exercícios. Tchau!